Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos fazer aqui a instalação do Linux Mint 20.2 Beta, pessoal. Eu vou fazer um passo a passo aqui, desde baixar aqui diretamente do site. Bom pessoal, então aqui é o seguinte, aqui no site deles eu não baixei, eu já pus aqui para baixar, mas não instalei ainda, estou terminando, vocês estão vendo, tá? Então a instalação vai ser às cegas, ou seja, eu não fiz antes. Não sei o que tem de novidade, vou fazer a instalação no passo a passo e nós vamos descobrir no decorrer do vídeo o que traz essa nova versão do Linux Mint, agora a versão beta do 20.2, certo? Então aqui pessoal é o seguinte, ele tem as três versões aqui, o XFCE, a versão Mate e o Cinnamon. Eu baixei a versão com o Cinnamon. Então nós vamos já para a sequência já dar o boot com a ISO que eu estou baixando. E no caso eu vou usar uma máquina virtual. Se vocês aí for baixar e quiser fazer num pendrive ou num DVD, escolham o programa de gravar DVD de vocês aí. Se você está usando o Linux, baixa essa ISO aqui e usa o K3B. E vá lá na opção de gravar imagem e cria a sua imagem de boot. Se você for usar, por exemplo, no pendrive, você pode escolher o próprio gravador de imagem aqui do próprio Linux Mint ou do Ubuntu, que é esse programa aqui, ó, gravador de imagem USB, que você também cria a imagem USB e dá o boot aí na sua máquina, tá? Se você for usar a máquina virtual, aí não é necessário, você só baixa a ISO e logo na sequência você abre o seu gerenciador de máquina virtual e cria uma máquina virtual, tá? É o caso que eu vou fazer aqui. Vou até mostrar para vocês como é feito, tá? Então aqui eu vou minimizar, já está baixado. No meu caso aqui é um sistema baseado no Linux Mint. Se eu for um pouquinho diferente, você sabe o caminho aí, tá? Eu vou dar o exemplo do meu aqui. Administração, vou usar o GNOME Boxes, vou clicar em cima. Ao abrir o GNOME Boxes, você vem nesse símbolo de mais aqui, criar uma máquina virtual, e aqui eu venho em arquivos de imagem do sistema operacional, vou aqui em download, e aqui eu tenho a minha imagem, que é o Linux Mint 20.2 Cinnamon Beta. Vou abrir ele, aqui eu vou personalizar, porque é pouco o HD, o tamanho do HD aqui está muito pouco, então eu vou mudar isso aqui, eu vou colocar 3 GB, e aqui pessoal eu vou acrescentar aqui 65 GB. Pode até ser menos um pouco, mas eu vou colocar 65, tá? Clicar em criar. Muito bem, pessoal. Aqui já é o boot, já é as opções que eu tenho de boot. Eu vou escolher aqui a primeira opção, Start Linux Mint. Dá um Enter. Aparentemente está igual, pessoal, da versão anterior, o mesmo papel de parede. Deixa eu só alterar aqui a resolução. Certo? Então, como vocês estão observando aí, não mudou, até o momento está a mesma coisa, tá? Já vou para a instalação, vou clicar aqui em Install Linux Mint. Aqui também nenhuma novidade, vamos clicar em Português do Brasil aqui, selecionar, continuar. Aqui também a mesma coisa, o mesmo instalador. Aqui também, Codex Multimídia, eu vou marcar. E aqui, pessoal, no meu caso eu vou apagar o disco inteiro. Certo? Estou usando um disco virtual, então vou instalar aqui mesmo. Continuar. Aqui é a minha região e aqui os dados. Meu nome, nome da máquina e vou criar uma senha aqui. Vou deixar iniciar automaticamente e aí ele já começa a fazer a instalação. Esse processo é um pouquinho demorado, pessoal, depende também da potência do seu computador e também depende da internet, porque aqui tem atualizações no decorrer da instalação, mas não é tanto assim não, tá? Já na sequência eu mostro para vocês ele já instalado e aí nós já vamos para as novidades, tá? Beleza, pessoal, terminei a instalação e agora vou reiniciar o Linux Mint 20.2 e na sequência nós vamos ver as melhorias, tá? Certo, pessoal, aqui já é a tela de boas-vindas depois da instalação do Linux Mint 20.2 Beta. Certo, pessoal, eu já vou clicar aqui nesse escudo e já vou fazer as atualizações iniciais, são poucas, apenas 11 atualizações. Então já vou fazer para eu já instalar aqui o Chrome
e entrar no site do Linux Mint, porque a vantagem do Chrome é que ele já faz a tradução automaticamente, então fica mais prático para eu poder explicar para vocês. E aí eu já faço a instalação e mostro para vocês as novidades lá na nota de lançamento. Muito bem, pessoal, atualizei o sistema. Pessoal, eu até estou aqui no site do Linux Mint por meio do Firefox, mas eu vou entrar por meio do Chrome, porque eu quero traduzir automaticamente para vocês aproveitar bem a informação, certo? Vou baixar o Google Chrome aqui, certo? Eu vou clicar aqui e vou fazer o download. Aqui no Linux Mint, pessoal, é muito fácil de instalar o Google Chrome, tá? Você já pode até abrir direto aqui com o instalador GDEB. Só clicar aqui, ó, ele já faz o download e a instalação na sequência. Certo, é só clicar em instalar, colocar a senha. Beleza, já está instalado. Vou só fechar aqui e já vou abrir ele para a gente entrar lá no site do Linux Mint. Certo, português. E aqui é o seguinte, pessoal. Vamos escolher a versão que eu baixei, que é a Cinnamon, que está instalado aqui. E eu vou clicar aqui em mais. E aqui, pessoal, é o seguinte. Aqui é as informações dessa atualização. Ou seja, a versão 20.2 do... Deixa eu só pôr essa chave que é criada aqui do novo chaveiro, quando você instala o Chrome no Linux. Certo, pessoal? Essa versão 20.2 é LTS, ou seja, tem um suporte de longo prazo. Isso significa que ela tem suporte até 2025. Agora aqui é o seguinte, pessoal, para obter uma visão geral dos novos recursos, visite o que há de novo no Linux Mint 20.2 Cinnamon. Vamos abrir lá e vamos observar aqui o que traz de novidades, pessoal. Então aqui ele diz que o Update Manager agora oferece suporte a atualizações e especiárias do Cinnamon, ou seja, as atualizações para mini aplicativos, desklets, temas e extensões. Beleza, é uma das novidades. Outra coisa que eu achei bem interessante aqui é com respeito a Flatpak, pessoal, que o Linux Mint agora, ele já dá aqui direto do Update Manager, ele já lida com a automação de atualizações Flatpak. Você já pode ativar as atualizações aqui do Flatpak diretamente aqui pelo Update Manager. Isso não era nas versões anteriores. Outra coisa que eu achei bem interessante aqui embaixo, é o seguinte, o Arpinator, pessoal. Para vocês que não conhecem o Arpinator, ele te dá a oportunidade de transferir arquivos de um computador para outro por meio da rede local. O que acontece? O Arpinator ele foi feito inicialmente para Linux Mint. Então você só conseguia fazer isso entre Linux Mint, ou seja, de um Linux Mint para outro Linux Mint. Só que agora ele já está disponível no Google Play para aplicativos Android. Desse modo, o que acontece? Você já pode transferir arquivos diretamente aqui do Linux Mint para o seu celular, ou vice-versa, por meio desse aplicativo. É só você baixar no celular o Arpinator e você já consegue fazer a transferência entre seu celular e o Linux Mint por meio do Arpinator. Essa é uma das novidades que eu achei mais interessante, porque de repente você quer transferir alguma coisa para o seu celular aí e não precisa de cabo mais, nem Bluetooth, você só manda direto pelo Arpinator, é muito mais prático. Você compartilha esses arquivos diretamente por meio do Arpinator. Outra coisa com respeito a pesquisas aqui, o Nemo, que é o gerenciador de arquivos do Cinnamon, ele, segundo eles aqui, ó, tem um novo recurso de pesquisa. Até agora você só podia pesquisar por arquivos. No Nemo 5.0 você pode combinar a pesquisa de arquivos e a pesquisa de conteúdo, ou seja, arquivos que são nomeados de uma determinada maneira que contém palavras específicas. Ou seja, você pesquisa por doc, você vai achar myfile. Você pode achar não só a palavra doc, mas um arquivo que é um documento. Então, refinou mais a pesquisa, abrangeu mais a pesquisa, ficou mais ampla na realidade, né? Isso agora com o Nemo 5.0, como está escrito aqui, pessoal. Certo? Essas são algumas das novidades disponíveis aqui nessa versão que está vindo agora no estágio beta.
Certo? Agora nós vamos abrir o sistema para ver realmente. É praticamente a mesma coisa, como vocês estão observando aqui. Suíte de escritório, vamos ver se está na versão mais recente. A versão da suíte de escritório aqui ainda está na versão 6.4, mas possivelmente quando eles finalizarem a versão 20.2 já vai trazer a versão mais recente. Certo? Deixa eu dar uma olhada no terminal para a gente dar uma olhada o que traz aqui. Então vamos lá, pessoal, o name -a, o kernel é o mesmo do LTS, não mudou nada, pessoal, certo? Mas eu vou instalar aqui o Neofet para a gente ver se tem alguma coisa de novidade mesmo nas outras coisas. Vamos mostrar aqui com o Neofet outros detalhes, pessoal. Beleza, beleza, vamos dar um Neofet. As atualizações são aquelas que a gente viu lá no site mesmo, né? O kernel continua esse mesmo, o kernel 5.4.0 74, que aqui são as atualizações que acontecem de vez em quando, né? Então é isso, pessoal. Bom, papéis de parede, eu acho que não deve ter nada por enquanto, né? É a mesma coisa, não mudou nada. Continua a mesma coisa. Pessoal, tem uma novidade aqui. Tem uma pasta aqui chamada Uma. E nessa pasta tem umas imagens diferentes aqui. Certo? Isso eu não sabia. Tem sim aqui novidades nos papéis de parede. Uma paisagem aqui da Austrália, de Sydney, na Austrália. Se eu não me engano, isso aqui deve ser a ópera da Austrália, né? Bom, vamos ver aqui. Vamos colocar esse. É isso aí, pessoal. Tem sim, tem novidade nos papéis de parede. Certo, pessoal? Então, fica a dica para vocês aí, se quiserem experimentar a versão beta do Linux Mint 20.2. Está disponível. Vou deixar o link aqui na descrição. Certo? Os aplicativos web está disponível também aqui. Veio para ficar mesmo. Você pode criar seus aplicativos aqui. Vamos esperar para próximas atualizações, que no caso agora será o Release Candidate e eu creio, né? E depois a versão 20.2 final. Por enquanto já está tendo essas novidades. Claro que quando finalizar vai ter muito mais atualizações. Certo, pessoal? Valeu pelo vídeo, agradeço a vocês e eu espero vocês no próximo vídeo. Abraços!